Olá, querido, tudo bem? Maravilha poder estar com você aqui. Nós vamos falar a respeito de o Novo Testamento, panorama do Novo Testamento, e nós vamos esboçar com você para que você possa se aprofundar um pouquinho mais na matéria a respeito das cartas paulinas. Nós vamos estar falando a respeito disso e eu queria que você pudesse entender que tudo que nós vamos falar, ora vista, está sendo tirado da sua apostila. Tudo que você vai ver aqui está nas apostilas e você pode ter conhecimento mais aprofundado lá, é lógico, né, buscando aí o respaldo pela palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor é o desafio que você tem de todos os dias estar lendo, você tem que conhecer a Bíblia na prática, beleza? Eu quero falar para você a respeito das cartas paulinas, e as cartas paulinas, elas são Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses e 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Nós vamos dissecar um pouquinho elas, né? E eu quero reparti-las em 4 partes para que eu possa melhor explicar para você aqui. Primeira coisa que nós vamos falar é a respeito então das cartas escatológicas. As cartas escatológicas são 1ª e 2ª Tessalonicenses. As cartas soteriológicas, que são as cartas de salvação, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e Gálatas. As cartas da prisão são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tá certo que 2ª Timóteo também foi escrito na prisão, mas é considerado as 4 cartas como sendo na prisão. E as cartas pastorais, que é 1ª e 2ª Timóteo e Tito também, são as cartas que nós vamos estudar hoje. Primeira coisa, assim, curiosidade, Paulo, ele se torna, com essas 13 cartas, muito tempo se achou que Paulo tinha escrito o livro de Hebreus também, né? E alguns até apoiam isso. Mas o que nós precisamos entender é que as 13 cartas, elas ficaram então, né, aí evidenciadas, claramente provadas de que elas são cartas paulinas, elas são de Paulo. Outra coisa que eu queria falar para você, curiosidade, né? Porque nós vamos falar de 13 cartas de um homem, Às vezes o pensamento é, poxa vida, quem é Paulo? Poxa, Paulo era um judeu, né? Era um homem de Tarso, ele conseguiu cidadania romana, né? Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, mas era um homem, vamos dizer, da estatura dele, era um homem baixo, né? Paulo, ele era careca, ele era companheiro nosso aí de batalha, ele diz que tinha as pernas tortas, Paulo tinha as pernas meio que garrincha, como diz, né? Narizinho um pouco pontiagudo. Então Paulo, ele era um camarada assim meio atípico, né? Porém cheio de graça, né? E tinha uma coisa que chamava muita atenção do Paulo também, era a sobrancelha, era bem cerrada, era aquela sobrancelha que você não consegue olhar nos olhos antes de olhar naquela mata, né? Então, Paulo era um camaradinha baixo, pernas tortas, carequinha, cheio de graça, mas esse mais ou menos era Paulo. A gente vai encontrar isso quando você começa a estudar as cartas, você vai ver que alguns adereços nos levam a conhecê-lo um pouquinho mais. Vamos falar um pouco então sobre aquela carta escatológica. Vamos começar então sobre Tessalonicenses, a carta de Tessalonicenses. O que me chama a atenção em Tessalonicenses, nós vamos dar um voo rápido sobre essas 13 cartas. A carta de Tessalonicenses, primeiro, Tessalônica era uma cidade da Macedônia, onde tinha águas termais, onde, né, se encontrava também muitas plantas medicinais e coisas assim. Tessalônica também era uma cidade portuária
E falando de cidade portuária, um lugar de entroncamento, um lugar de passagem de muitas pessoas, né? E também muitas pessoas iam para ali para fazer negócios. Você vai entender que esses lugares geralmente vai se criar, né, uma população mista. E essa população mista, se tratando de evangelho, às vezes é algo que complica um pouco mais, porque junto com a população mista vem a cultura mista. E nós vamos ver que ali tinha romanos, tinha gregos, tinha judeus, e ali tinha muitas pessoas de vários lugares. E isso vai dificultar um pouquinho da crença. Isso resultou no ministério ali de Tessalônica, ou seja, aos Tessalonicenses, complicou muito porque houve uma perseguição. Ora, vista que a perseguição não era só a eles. Nós vamos ver todas as cartas paulinas que elas vão ser escritas a partir do ano 40 depois de Cristo, a partir. Então, algumas cartas elas vão pegar, né, o princípio ali da perseguição, mas nós vamos ver uma perseguição grande que vai acontecer em meados do ano 60 para frente. Então há uma perseguição bem exacerbada, em que se é perseguido, em que o evangelho tem que ser pregado e o evangelho vai crescer, as igrejas vão se alastrar pelo mundo, porém a perseguição ela é travada. Uma das coisas que nós vamos ver Paulo fazer é, mesmo advertindo a igreja que estava em Tessalônica, Paulo ele vai, sabe, ali fazer menção da bravura da igreja que passava por perseguição e ainda se mantinha. Pois bem, uma das coisas que nós vamos ver que talvez seja a parte mais essencial de Tessalonicenses é que a igreja ela já tinha saído, né, da ascensão de Jesus, e nós já estamos falando de cartas que elas vão ser escritas do ano 40 para frente. E muitos daqueles que viram Jesus, muitos daqueles que estiveram contemporâneos a Jesus, eles começaram a morrer, ou seja, começaram a descansar no Senhor. E às vezes já se surgia o pensamento de que como ficam então aqueles que já descansaram no Senhor? Paulo vai escrever na sua carta a Tessalônica, ou seja, aos Tessalonicenses, a respeito da vinda do Senhor. Por isso que é a carta escatológica. Talvez a única carta escatológica é a Tessalonicense, porque ele vai falar a respeito dos que dormem. Todas as vezes que um pregador for falar de arrebatamento, ele vai se reportar primeiramente ao livro de Tessalonicenses, porque Paulo vai abordar a respeito dos que dormem, a respeito da voz do arcanjo, da voz, ou seja, do toque da trombeta. Ele vai falar do arrebatamento entre as nuvens, ele vai falar a respeito de o Senhor, assim como subiu, ele voltará nas nuvens. Então, nós vamos ver Tessalonicenses tendo aí a sua primazia, tendo aí o seu propósito principal, falar a respeito da volta do Senhor e daqueles que descansaram no Senhor. Os que descansaram no Senhor, eles ressuscitarão primeiro e depois a sua igreja que será arrebatada e se encontrará com o Senhor nas nuvens. Esta é o pivô central do livro de Tessalonicenses. O Senhor permite que Paulo escreva isso para consolar os irmãos mas aqueles que morreram, e a promessa não vai se cumprir para eles. Veja que naquele tempo já se falava da volta do Senhor, e para aqueles que dormiram no Senhor, certamente essa mensagem é a mensagem que consola os nossos corações. Eles ressuscitarão primeiro. Outra coisa que não pode se passar em branco quando você passar os teus olhos sobre Tessalonicenses é a respeito da tricotomia. O livro que vai abordar muito claramente a respeito do como somos formados de corpo, alma e espírito, ou seja, somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Grava isso, tá bom? E isso lá no capítulo 5 você vai ver, capítulo 5, versículo 23, falar a respeito da tricotomia. Somos tricotomistas, ou seja, cremos no corpo, alma e espírito. Tessalonicenses é uma carta muito importante para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais a respeito
da volta do Senhor, tricotomia, né? Se somos tricotômicos e precisamos entender isso um pouquinho mais. Muito bem, deixando agora a carta de Paulo, que é a única carta escatológica, unida aí com várias concordâncias que nós vamos ter nas outras cartas dele, mas o foco principal, e nós vamos abordar aqui nos focos principais, para que nós possamos dar um voo aí rápido e deixar um trabalho para você para os 2 próximos bimestres. Eu quero falar agora para você a respeito de Romanos. Romanos, uma obra de arte extraordinária, extraordinária. Você não pode olhar para o livro de Romanos e achar que é uma construção simples e superficial. O livro de Romanos, ele é absoluto. Paulo escreve Romanos, né, no ano 56 aproximadamente, autoria de próprio Paulo, e a briga que está se havendo aí nessas cartas, que elas são soteriológicas, são cartas de salvação. Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e Gálatas são cartas de salvação, ou seja, a implicância principal dela é falar a respeito de salvação, beleza? Então, entendendo isso comigo, eu quero que você entenda que aquilo que vai ecoar muito forte nesses 4 livros, né, é a respeito de fé e graça. A disputa é grande, você vai ver que até a respeito disso, em Atos 15, versículo 8 a 11, aconteceu um concílio exatamente para discutir a respeito de fé e graça. Algo que nas cartas paulinas vão ser discutidas, Tiago vai ser discutido, você vai ver que o assunto do Novo Testamento vai virar em torno de fé, sabe, graça e obras. Fé e obras, somos salvos, como? Então, isso você precisa estudar bastante fé, sabe, e a fé ela tem que ser forte no seu coração, porque é isso que vai definir a nossa salvação, tá bom? A salvação é pela graça, tá bom? Então eu queria que você pudesse ler bastante o livro de Romanos, e falando de Romanos, sabe, eu queria que você entendesse que existe, sabe, muitas chaves do livro de Romanos. Se você for ver, né, John Wesley teve o avivamento dele quando viu ali o esboçar de um texto de Lutero que estava em cima da carta de Romanos, e muito mais. Romanos é uma chave bíblica para entendermos as Escrituras. Sabe, Paulo une os principais temas. Eu quero aqui só para você, rapidamente, olhando no livro de Romanos, olha para você ver o que aborda o livro de Romanos. Na realidade, o livro de Romanos é um mini, sabe, livro de teologia sistemática na Bíblia. O livro de Romanos, ele aborda os principais temas a respeito da Bíblia. Olha aí, pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obra, graça, justificação, salvação, eleição, plano de salvação, obra de Cristo e o Espírito, a esperança de Cristo, a natureza da vida da igreja, o lugar do judeu e do não judeu, né? Os propósitos de Deus, filosofia da igreja e a história do mundo, significado e a mensagem do Antigo Testamento, dever cristão e princípios, moralidade pessoal. Tudo isso você encontra no livro de Romanos. Uma obra de arte extraordinária. Uma obra de arte extraordinária. Você deve ler o livro de Romanos e você deve achar nele coisas tão especiais como essa. Principalmente a respeito de fé, você vai achar muita coisa. Eu digo sempre que o livro de Romanos eu preciso ler ele, sabe, ao longo da minha vida sempre. Eu leio, termino, volto a ler, termino, volto a ler, porque o livro de Romanos vai me dar uma maturidade espiritual, beleza? Então o livro de Romanos, uma carta extraordinária que foi escrito, né, aos romanos e com o propósito de trazer ali uma síntese a respeito de todos os principais temas da Bíblia. Por isso que eu digo que é importante ler, porque quando você for ler, você vai perceber os principais temas que estão na Bíblia Sagrada. E outra coisa que eu acabei de falar, e é interessantíssimo, é que o judeu, entre aspas, ele é chato, cara. O judeu, ele pensa assim, a salvação é só para o judeu.
E Paulo vai abrir, sabe, o livro mesmo em Romanos, e ele vai dizer a respeito dos direitos do gentio. Não é a salvação só para o judeu hoje. O Senhor Jesus, ele veio para salvar o judeu, mas para salvar o gentio também. O gentio é o estrangeiro, o gentio é aquele que está fora da linhagem do judeu, ou seja, não é da nação judaica. Muito bem, falando ao livro de Romanos, lembra que nós estamos falando agora das cartas soteriológicas, cartas da salvação. E eu falo agora de Coríntios, também escrita por Paulo, não é? O propósito do tema é corrigir as desordens que havia surgido na igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, então sereis minhas testemunhas. Lembra disso? Você pula para o capítulo 2 e você vai ver que Atos vai dizer o que ali no capítulo 2, e o vento do Espírito soprou sobre ali Jerusalém, e o dia de Pentecostes ficou caracterizado. O dia de Pentecostes era uma festa comum em Jerusalém, era uma festa comum em que se celebrava as colheitas, e no dia de Pentecostes ficou caracterizado o cumprimento da promessa de Joel: eis que o meu Espírito virá, e ele vai descer, e ele vai habitar no coração do homem, e tirarei o coração de pedra, e colocarei o coração de carne, e eu habitarei dentro de vós. O Espírito do Senhor, cumpriu-se a profecia bíblica, o Espírito do Senhor veio habitar dentro do homem, e ele veio para habitar e para ativar os dons e ministérios sobre a igreja. Então, assim, não existe como falar do Espírito Santo se não houver um entusiasmo realmente grande. Isso aconteceu, e no livro de Coríntios, nós vamos ver que Paulo vai se levantar para organizar. Porque todas as vezes que há um grande avivamento na igreja, vai haver pessoas entusiasmadas demais. Alguns estão orando alto, outros estão orando com imposição de mãos. E há pessoas que estão caindo na unção. Há pessoas que começam a falar em línguas, não param mais. Uma pessoa começa a profetizar e a igreja não fica em silêncio. Então, a igreja de Corinto precisava ser organizada, porque depois de Atos havia ali, sabe, uma ativação dos dons, e a igreja estava simplesmente precisando ser organizada. Veja que há uma necessidade então de Paulo se levantar e Paulo simplesmente advertir a igreja de alguns cuidados que se deveria ter. Então Paulo vai falar muito a respeito, sabe, da ordem da igreja, a respeito de pessoas que iam na igreja e eram malandros. A malandragem já existia na época de Paulo ali na igreja de Corinto. Malandragem, pessoas que iam numa festa religiosa, iam só para comer, não se importavam muito com a parte espiritual. E ali vai nascer o grande propósito de Paulo falar a respeito da ceia. Porque a ceia é algo que Paulo vai falar, sabe, categoricamente no livro de Coríntios, porque havia uma necessidade de discutir a respeito disso. Porque muitos já iam ceiar, e eles iam ceiar como se, sabe, aquilo fosse algo banal, era uma festa. Como se alguém liga um som numa casa e traz lá, sabe, um monte de Coca-Cola e bota carne e começa a comer, sabe? Então Paulo vai falar até a respeito de glutonaria, porque uma das coisas que caracteriza a glutonaria é você comer sem propósito. Fica comendo o dia inteiro, tomando Coca-Cola e falando da vida dos outros. Então, veja bem, Paulo ele vai botar ordem e vai falar assim: não, ninguém coma do pão e beba do cálice indignamente. Paulo bota ordem na casa. Ele fala a respeito do casamento, né? Ele vai falar a respeito do casamento, vai falar a respeito de ceia, vai falar a respeito da ordem do culto, vai falar a respeito dos dons. Ora vista que você vai ver ali, né, ele explicando a respeito dos dons, ele falando a respeito dos 9 dons, falando a respeito dos ministérios, não é? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Você entende pela mão. Apóstolo governa, né? Profeta dá de dedo, evangelista é o maior, é aquele que está por cima, ó. Pastor é aquele que está ao lado do evangelista. Geralmente o pastor tem que ser evangelista também, e mestre, não é? Eu queria que você entendesse que todas essas esboços de Paulo vão ser muito importantes a respeito da operação da igreja hoje. Eu penso que todo pastor ele tem que ser, sabe, muito amigo das cartas
paulinas, 1ª e 2ª Coríntios, porque ela fala e ela trata muito a respeito da igreja. Paulo vai falar, né, a respeito do seu sofrimento, uma coisa que me chama muita atenção, né? Se tivesse bastante tempo nós íamos bater bastante em cima disso, porque Paulo vai falar a respeito dos sofrimentos dele nessa carta. É lógico que ele viveu em Atos, porque todas as cartas, o princípio delas vai ter no livro de Atos, são as viagens missionárias de Paulo. Eu pedi para vocês fazerem um trabalho lá atrás, pelo menos uma leitura a respeito das viagens missionárias, porque as viagens missionárias de Paulo surtiu o efeito em que todas as cartas paulinas vão ser escritas nas suas viagens, não é? Muito bem, olha o que Paulo diz rapidamente. Paulo, ele fala sobre os seus sofrimentos, ele sabe viver, tanto com abundância como com escassez. Mas Paulo vai dizer assim, tive o privilégio de viver vários sofrimentos no meu ministério, a respeito da conversão dele, que foi mais de 30 anos. Tirar a vida de Damasco, tentaram tirar a vida dele em Damasco, tentaram apedrejá-lo ou apedrejaram em Icônio, apedrejaram e deram como morto em Listra, em Filipos açoitaram com varas e puseram no tronco. Olha para você ver que recepção. Em Tessalônica, os judeus e os populares. O que é os populares? Populares é o povo misto, um de cada lugar que vivia lá em Tessalônica. Acometeram de terrível, perseguição. Expulsaram da Bereia, ou seja, conspiraram contra ele em Corinto. Em Éfeso, quase perdeu a sua vida. E a segunda vez em Corinto, quase perdeu a sua vida. Em Jerusalém, só não o mataram por causa dos soldados romanos. Foi preso 2 anos em Cesareia, 2 anos em Roma. Além disso, prisões, naufrágio, açoites incessantes e privações que ele teve por todos os lugares que ele foi. Finalmente ele foi preso em Roma e aí essa prisão resultou, da sua morte e foi morto como criminoso. Olha, pregar o evangelho não é para qualquer um. Você vai ver isso, tudo no livro de 1ª e 2ª Coríntios. Uma obra de arte para cada um de nós. No livro de Gálatas, estamos falando da última carta a respeito da soteriologia, da salvação. É o livro de Gálatas. O livro de Gálatas, província romana, hoje a Turquia, várias igrejas foram se instaladas lá. E a briga no livro de Gálatas, como eu disse, vai pendurar por quase todo o Novo Testamento, a respeito de judeus, gentios, não é? Essa luta que se era travada, Tem salvação gentil? Então vai se falar muito a respeito disso no livro de Gálatas, tá bom? Nós vamos ver também no livro de Gálatas a respeito da servidão, ou seja, o resultado desse costume, e dando direito a que cada um pode ser salvo pelos seus méritos, ou seja, se pairava muito a ideia de que eu sou salvo pelas obras. Então eu sofri, eu sou salvo por isso. Não, você é salvo mediante a fé. Você é salvo pela tua fé, tá bom? Então, e Jesus já fez isso para que ninguém se gloriasse mesmo. Você é salvo pela fé. Mas a fé, Tiago vai discutir isso, porque a fé, ela não é isolada. A fé, ela precisa ser associada a obras. Então, essa discussão em Gálatas começa e não tem fim. É um negócio, realmente grande. Nós vamos ver que já aqui no livro de Gálatas havia muito a questão de perseguição de Paulo, ou seja, a perseguição a Paulo pelo seu ministério, ora vista que lá atrás ele era um membro do Sinédrio e ele era um terrível de um perseguidor, dos cristãos. Agora Paulo, de um perseguidor, ele passa a ser perseguido, não é? E Paulo vai se justificar em várias cartas, assim como em Gálatas, ele vai se justificar com relação a ser apóstolo, a ser alguém que é justo ser perseguido, porque ele está sendo perseguido pelo amor de Cristo. Ele vai falar isso várias vezes. Gálatas também vai nos trazer aí, a respeito de um conhecimento mais profundo do Espírito Santo, uma vida no Espírito Santo. Então, a carta de Gálatas, ela vai
vai ser muito importante para aquele que quer falar sobre a salvação. Entenda comigo, uma pessoa que é um recém-convertido, você precisa trazê-lo para ler essas cartas. Você precisa começar a trabalhar com ele a respeito dos evangelhos de Cristo, sinóticos, né? O evangelho de João precisa falar a respeito da introdução da igreja, que é Atos, e aí entra falando de soteriologia, salvação pura no sangue dele, na veia dele. Beleza? Se você pegou comigo até aqui, então vamos falar do que é ser perseguido, estar na prisão, e mesmo estar na prisão, Paulo ainda vai escrever cartas. Imagine, às vezes hoje as pessoas têm dificuldade, sabe, na igreja e uma coisa ou outra, as pessoas têm tanto, sabe, dificuldade de servir ao Senhor. Paulo estava preso e ele deu uma contribuição extraordinária para a igreja atual. Paulo escreve 13 cartas que norteia todas as igrejas hoje. Então assim, eu preciso olhar para as minhas perseguições, lutas e dificuldades que eu passo, eu preciso olhar como sendo favoráveis. Isso não vai me destruir. O que me destrói não são as perseguições, as lutas. O que me destrói é o pecado. Beleza? Nós vamos falar então sobre 4 cartas que foram escritas na prisão. Veja bem, ele estava na prisão e fez da prisão, sabe, lugar para ele fazer ali. Ele encontrou até refúgio na prisão para fazer ali as suas cartas. O primeiro propósito que eu vejo dessa escrita de Paulo na prisão é trazer paz entre o judeu e o gentil pelo sangue. Olha para você ver que as cartas vão falando a respeito do judeu e do gentil, o judeu que é salvação só para ele, e aí está o grande motivo pelo que o judeu ainda está esperando o Messias. Nós já o temos no coração. Mas o judeu, sabe, conservador, ele ainda espera Jesus, porque tanto foi resistivo à salvação, ao Messias, como eles, sabe, não o aceitaram no momento e até hoje estão aguardando. As cartas vão falar a respeito disso. O pior perigo da igreja de Éfeso era de descer ao nível de pagão e a falta da unidade entre o judeu e o gentil. Gentil era aquele que não era israelita, como eu tenho dito para você, e você vai ver Paulo falar muito claramente a respeito da influência das outras religiões. Isso já era lá, imagine hoje esse pós-modernismo, muitas coisas, hoje tem um ateísmo grande, hoje, sabe, essa divisão de igreja, tanta igreja abrindo, hoje tem tantas culturas novas, e as pessoas, elas precisam ser advertidas, queridos. A sã doutrina é a pregação da palavra. Um culto que não se prioriza a pregação da palavra está cometendo um crime. E a palavra do Senhor no livro de Efésios, nós vamos ver que Paulo, ele se comprometeu ali escrevendo aos Efésios, dizendo: ei, a nossa luta, lembra? Ele vai abrir o mundo espiritual e ele vai dizer à igreja assim: a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades malignas nas regiões celestiais ou espirituais. Ele vai dizer a respeito disso. Agora a igreja, para saber disso, ela precisa conhecer a palavra de Deus. Então o grande compromisso da igreja é simplesmente se manter unida. Esse é o principal propósito. Ela tem que permanecer unida e ela tem que entender o mundo espiritual se movendo à volta da igreja. Ele vai falar de 3 céus, né? E ele vai citar, quando ele cita o céu espiritual, você precisa entender que tem o aeurânio, tem o eporânio e o mesorânio, né? O céu aeurânio é o primeiro céu. Vamos falar de 3 céus? O primeiro céu é o aeurânio. Esse céu é o primeiro céu que nós vemos. Esse céu azul bonito que nós olhamos, que nem hoje. Estou gravando isso aqui de manhã, uma manhã linda. Então esse céu é o aeurânio, tá bom? É o primeiro céu. O segundo céu é o eporâneo, que a teologia explica. O eporâneo é o céu que os nossos olhos não veem, mas os demônios, e existem anjos ali também, que é a causa de não sermos trucidados, mortos, decapitados pelos inimigos, sabe, é que existe anjos nos guardando, e para cada demônio existe pelo menos 3 anjos nos guardando. Então assim,
existe uma guerra espiritual que está no segundo céu. E o terceiro céu, que é o Mesorânio, é o céu onde Deus mora. Terceiro céu. E João foi levado ali no Apocalipse para ter a revelação do final dos tempos. E o livro de Efésios vai abrir aí um leque muito grande a respeito disso. É maravilhoso, não é? Tremendo. Primeira carta escrita na prisão. A segunda é Filipenses. Filipenses, eu acho assim que é uma carta que Paulo ele vai motivar os missionários. Paulo ele vai falar a respeito dos donativos. Sou muito grato àqueles que têm enviado as suas ofertas. Paulo fala e impulsiona a obra missionária. O cara estava preso e estava impulsionando a obra missionária. O camarada estava preso, agradecendo as ofertas dos irmãos que estavam lá longe, enviando, sabe, oferta. Então, Filipenses é a carta da alegria. Paulo preso consegue passar a alegria. Lembra de Filipenses 4,13? Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Paulo ele vai passar uma motivação estando preso. Queridos, lembra de uma coisa no seu coração. Lembra de uma coisa. Eles podem prender o nosso corpo, mas nunca poderão tocar na nossa alma. É só você que abre portas. Na nossa alma é o processo onde está sendo todo o tratamento. A palavra está reconstruindo, está reeditando a nossa mente espiritual de novo. Quando ela reeditar, nós teremos a mente de Cristo. É na nossa alma, é no nosso entendimento. Por isso é importante de ler, tá bom? E o nosso espírito nasceu de novo para estar com o Senhor. Mas para isso eu preciso permanecer em alegria na caminhada cristã. Segunda carta é essa. A terceira carta é a carta de Colossenses. Foi escrito aos Colossos, tá bom? A cidade de Colossos era muito importante no Novo Testamento, uma carta importantíssima, porque ela foi escrita com o propósito também de ali trabalhar com essa diversidade de culturas que estava no lugar, tá bom? Era uma cidade também, sabe, com muita influência política e influência comercial, e essa influência resultou em uma diversidade de entendimento, cada um pensava de um jeito, sabe, as pessoas tinham várias ocupações, e nós vamos ver Colossenses, sabe, ele trazia aí uma grande defesa da fé dentro da igreja. Paulo vai trabalhar em cima disso, porque havia-se uma luta muito grande dos legalistas e os filósofos, tá bom? Os filósofos que fazem de tudo ali, sabe, a sua frase bonita, porém a fé em segundo plano. Os filósofos não priorizam a fé. E nós vamos ver os legalistas, esses legalistas que tudo é a lei, lei, eles não conseguem se livrar da lei. Para eles é a lei, e você tem que cumprir a lei, tem que guardar o sábado, e se você fizer isso, você vai ser salvo. Pelo contrário, não tem salvação. E a salvação é mediante a fé. Lembra disso. Tá bom? Nós vamos ver Paulo, então, advertindo a igreja, tá bom? Advertindo a igreja com relação a tudo isso. Então, Paulo vai tratar bastante a respeito desta questão. Lembra que uma das coisas principais que você vai ver também na igreja de Colossenses é a respeito do amor.